Nós estaremos dando continuidade aí, né, ao estudo aí, estudo da palavra de Deus, das promessas, né, aqueles que estão nos ouvindo aí, fora dessas quatro paredes, que o Senhor possa abençoá-los de maneira grandiosa, que o Senhor possa abrir os entendimentos e o coração, para que nós possamos praticar a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu queria que os irmãos rapidamente abrissem no Evangelho de João. É um texto bastante conhecido, como diz os crentes. Deixa aqui, senão vai acontecer uma tragédia aqui daqui a pouco. Aleluia. Amém? Todos nós encontramos? João 10, verso 7 a seguir. Curtinho, bom te ver. Parece que está com frio, né? Aleluia. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Amém. Vamos ler. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Amém? Aleluia. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço por esse dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado por misericórdia, Senhor, que se derrama a cada manhã. Senhor, tu és santo, tu és poderoso. Fala conosco, tira todo eu, toda arrogância, Senhor. Toda presunção, ó Pai, humana, Senhor, caia por terra. Deus, nós sabemos que sem o teu Espírito nada somos. Abençoa essas vidas que estão aqui, Senhor, que se dispuseram a estar aqui, Senhor, enfrentar o frio, Senhor, e estão aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. E aqueles que não puderam ouvir, aqueles que estarão ouvindo essa palavra, aonde quer que ela chegue, que as tuas mãos possam fazer a tua obra e prosperar em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada a Carol estava ministrando aqui sobre o dom, né, de... Alguém lembra? Qual é a promessa? Domingo, terça-feira passada? Mudança. Hã? Mudança? Provisão. Provisão, isso. Ah, que bom. Provisão. Promessas de provisões, né? Provisão de Deus. Hã? Provisão de Deus, isso acontece. De vez em quando dá um apagão na nossa mente, né? E eu vou dar uma boa notícia para você. Quanto mais velho você fica, mais apagões você vai ter, viu? Só para te informar aí, não precisa se preocupar não. Quanto mais cabelo branco você tiver, mais apagão você vai ter. Vai ver mais apagado do que aceso, mas tudo bem. Haverá uns dias, né? Como Salomão disse, quando o peso de um gafanhoto for muito, aí a nossa vida está, né, daquele jeito. Amém? Hoje nós já, a Carol tratou aqui daqueles processos, falou de como ela ministrou antes né, há 2 semanas atrás, para ver a provisão de Deus, né? Hoje nós vamos falar de vida abundante.
Eu gosto muito desse tema, né? Às vezes a gente ouve assim, se você tem uma vida abundante em Cristo. Aí a gente olha um para o outro e fala assim, mas aonde está essa vida que eu não vi ainda? Né? Tipo, porque se nós analisarmos assim, de uma forma bem coerente, bem simples, né? O que é abundância? Eu diria riqueza, prosperidade, fartura. O que mais? Ter em sobra. Ter em sobra, quantidades, transbordar, né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante que Lucas declara. No cotidiano nosso, no nosso cotidiano do dia a dia, nós como seres humanos e que temos ambições, e todo ser humano tem ambição, tá? Tem ambição ruim e ambição boa. Qual é a ambição ruim? É aquela que você quer subir na vida a qualquer custo, a qualquer preço, não se importando com quem você tenha que passar por cima, humilhar, pisar, para alcançar os seus objetivos. Uma boa ambição é aquela que você vai colocar diante de Deus e vai, pelos seus próprios intelectos e esforços, você vai tentar, com a ajuda de Deus, alcançar aquela bênção, aquele pertence àquilo que você quer. Então, você não é errado nós termos a ambição de possuirmos um carro. Não é errado você querer ter a ambição de ter a sua casa, de construir, de ter um bom emprego. Isso não é má. O que é má é a forma com que nós vamos fazer para alcançar e ter este objetivo em nossas mãos. Mas, na lógica de Deus, a vida abundante, ela não se resume a isso aqui. Porque nós lemos a história daquele homem que dizia: o Senhor me abençoou, a minha colheita dobrou, eu vou construir mais celeiros para guardar, porque a minha alma precisa se engordar, né? Em uma palavra no nosso português, a minha alma precisa, eu tenho alimento para várias gerações. O que eu vou fazer com tanta comida? Eu vou derrubar o meu celeiro e vou fazer o maior e vou guardar, porque eu sei que eu tenho comida para muitos dias. E aí à noite vem uma voz e pergunta: louco, o que tens preparado? Esse homem tinha abundância? Tinha. De coisas físicas, das suas necessidades aqui. Se aquele homem tivesse essa abundância toda, que ele tinha plantado, que ele tinha colhido, se ele tivesse separado o suficiente para a vida dele e dividido o resto com quem não tem nada, será que ele teria alguma coisa para oferecer naquela voz? Porque essa voz vem para todos nós. O que tens preparado? Louco, hoje vão pedir a tua alma. Não estou falando que é hoje, tá? Mas vai chegar. E aí, o que a gente vai entregar? Não, eu tinha um celeiro grande, construí, enchi de coisa, vou morrer e alguém vai comer e eu não vou ver. Da mesma sorte que nós vemos, quando Jesus vai multiplicar os pães, não tinha nada. E ele pega e encontra aquelas pessoas. Jesus olha para aquelas pessoas. Tem 3 textos que eu acho muito interessante, que a Bíblia diz: Jesus olha para aquelas pessoas e teve compaixão, lá em Marcos. Aí ele fala lá em Lucas: Jesus olha para aquelas pessoas e testou os seus discípulos, falou: dá comida para eles. Aí Filipe, né, que era mais inteligente de lá, falou: Senhor, ainda que tivesse todo o dinheiro do mundo, não teria padaria para cumprir, nem o projeto Fornalha conseguiria suprir tanto pão para esse povo, porque são 5.000 almas, homens, fora as crianças e mulheres. Mas aí, quando eu falo para você da abundância de Deus, ela vem nesse caso. E aí chega um jovem lá e fala assim: tem um cidadão aqui, uma criança, um jovem, que ele tem lá 3 pães e 5 peixes, dá para fazer alguma coisa? Aí Jesus fala para aquele: cadê o menino? Traz ele para cá. E o menino entrega o seu lanche da escola, e Jesus pega, levanta, e ora,
e falar para as pessoas, sentem de 5, vai sentando de ciclos aí, de 50 em 50, e aí a Bíblia diz que Jesus entrega aqueles 12 cestos. É engraçado porque eu estava pensando um dia desses, onde é que Jesus arrumou o cesto? Será que alguém vai com o cesto não para atrás de Jesus? Não, é uma pergunta assim que... Multiplicou o cesto também. Será que alguém pega, vou para trás de Jesus, pega uma cestinha e leva nas costas? Sei lá, eu não entendi até hoje. Mas Jesus pega e fala, aí pega dá 12 cestos para os discípulos, e os discípulos distribuem pão, e os crentes comeram. Aí sobrou 12 cestos. Jesus falou, agora pode recolher, que isso é de vocês. Né? Isso é para pagar o trabalho de vocês terem sido garçom dessa população toda. No que era miséria, estava a abundância. Glórias a Deus. No que era abundância, estava a miséria. Vocês já contrastaram esses textos? Né? É uma coisa que a gente para pensar assim. Às vezes eu estou lendo esses estudos em casa, eu fico viajando, né? Tá, deixa para lá. Né? A verdadeira abundância está em Cristo. Isso é ponto. Ninguém pode falar disso. Né? E a pergunta é, quais são as nossas motivações para ter essa vida em Cristo? Porque se Deus tem uma vida em abundância, por que as pessoas não querem? Eu estava discutindo até acho que falei com o Bruno, que foi a primeira pregação que ele fez aqui, depois que ele retornou aí, né, ele falou do Gadareno. Eu falei para ele, engraçado, né, mano? Houve um milagre e os caras não queriam Jesus. O cara estava lá no sepulcro destruído, Jesus libertou ele e as pessoas falaram o que para Jesus? Ó, pega o teu e sai fora, que aqui não é teu lugar. Já tivemos prejuízo demais com você por aqui. Então, por que as pessoas não querem Jesus? Se você pegar todo o texto de Jesus na sinagoga, ou quando ele está fazendo algum milagre, ele faz um milagre no sábado, as pessoas olham e falam assim, mas para que fazer milagre hoje? Ninguém está preocupado com a pessoa que estava enferma. A pessoa estava preocupada porque Jesus estava fazendo milagre naquele dia. Né? Tem um filme que eu assisto, já assisti várias vezes, né? Chama Django Livre. Né? É muito legal aquele filme, assim, que retrata um pouco a história, mais fantasiosa do que a realidade, né? E ele conta a história do sul dos Estados Unidos, da época da escravidão. E aí tem o cara aqui lá, o Michael J. Fox, que faz o Django, ele vem andando de cavalo. E aí na mansão, lá na fazenda, tinha um negro, que era o Dennis Glover. E ele vai lá e ele é o criado ali, o gerente da casa, ele que tomava conta da casa. E aí ele pega e vê o James Fox vindo no cavalo e ele fala... Né? A fala do filme, tá, gente? Para não ouvir nenhuma interpretação. Um crioulo em cima de um cavalo. E aí o Leonardo DiCaprio, que é o patrão dele, fala assim: você também quer um cavalo? Ele fala: o que eu vou fazer com o cavalo? Eu não quero um cavalo, eu quero que ele não tenha um cavalo. Aí a gente para pensar e fala, mas as pessoas falam, tipo, Jesus faz um milagre, transforma, e as pessoas estão preocupadas com alguma coisa muito inferior, muito menor do que a dor de quem está passando. E Jesus, né, não está muito preocupado com os ritos e tradições, né? E aí a gente olha e fala assim, aquelas pessoas que viram aqueles milagres, eles não queriam Jesus. Tanto é que mandaram matá-lo. Aleluia. Aleluia, 2 vezes. Aleluia. Deixa eu ver, só um minuto, irmão, deixa eu desligar aqui. Daqui a pouco ela volta, fica em paz. Até o... Foi arrebatado. Depois ficou bom, hein, Patrick? Agora é a hora. O técnico do som foi arrebatado. Eu tinha certeza que tinha um homem ali em cima. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos lá? Então a gente trata essa situação, vou falar um pouquinho mais alto aqui para nós, né? Para nós entendermos um pouco. A verdadeira abundância está em Cristo. Quais são as nossas motivações para ter essa vida? Porque nós precisamos de ter uma motivação para ter essa vida, né? Se tem a ver com a alegria do Senhor, estamos no caminho certo. A motivação
para nós termos uma vida em abundante é a alegria do Senhor. Se não for para isso, a nossa motivação está errada. Lembra que eu falei para vocês? Você pode ter uma vida abundante sem a motivação correta. A motivação para que nós venhamos ter uma vida em abundância é se essa abundância está intimamente ligada com a presença de Deus. Porque se ela não estiver com a presença de Deus, o efeito não é o ideal. Né? Então, quando a gente trata deste assunto, a primeira coisa que você tem que entender, eu tenho que entender, é a fonte verdadeira da vida. É João 10:1. Se você ler aqui, ó, né? Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe pela outra parte, este é o ladrão e salteador. Então, a primeira coisa, quando você vê Jesus se comparando à porta, se você estudar um pouquinho, eu sei que você vai chegar em casa e vai pegar e vai ler sobre a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta principal de Jerusalém. É onde passava todas as ovelhas para sacrifício. Jesus diz: eu sou o bom pastor e vou à frente das ovelhas. Veja o mistério. Eu vou à frente das ovelhas. Porque as ovelhas no Velho Testamento, elas vinham para ser sacrificadas. E Jesus fala o quê? Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Quem passar por essa porta encontrará pastagem. Para que uma ovelha para sacrifício precisa de pasto, irmãos? É simples, porque o sacrifício não é mais da ovelha, o sacrifício é do pastor. Glórias a Deus. Por isso que Jesus fala: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, porque as ovelhas passavam com o seu destino determinado, elas seriam sacrificadas em holocausto ao Senhor. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e ele vai à frente delas. Por isso que ele se compara à porta de Jerusalém, porque a porta principal, a porta de entrada do templo, era essa porta que passava todo ano, na época da Páscoa, passava-se o sacrifício, aqueles animais que seriam sacrificados, entregue ao Senhor. Então, quando a gente fala de vida em abundância, que está em Cristo, é por isso, é porque Ele é a vida, não tem outro. Se nós podemos achar a vida em muitas coisas, tanto é que agora as pessoas estão mandando sonda não sei para onde, para Marte, não sei para onde, para ver se conseguem encontrar o que? Vida. Mas só há vida em Cristo. Aleluia. É simples. E eu consigo provar isso para você em Gênesis 1:1. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em uma tradução do grego antigo, e o Espírito de Deus chocava as águas. Só há vida em Cristo, porque a Bíblia diz que desde a fundação do mundo ele já estava lá, Cristo. Aí quando a gente fala assim, por que Deus não vê o pecado e a destruição e a maldade que tem neste mundo, né? Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele deixou? E aí a Bíblia diz lá em Hebreus: o sacrifício de Jesus estava preparado, o sangue de Jesus estava preparado antes da fundação do mundo. Meu Deus. Deus tem sempre um plano à nossa frente. Aleluia. Graças seja a Deus por isso. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se não, meu Deus, né? E a vida é interessante que em João 10, Jesus é o bom pastor, ele cita isso 4 vezes, né? O que é o bom pastor? É aquele que se relaciona com as suas ovelhas, é aquele que protege as suas ovelhas. Diferentemente de João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus é o contrário, Jesus protege. Por que o ladrão veio para matar, roubar e destruir? Ele está falando aqui de Satanás. Porque a criação é de quem? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então quem criou? De quem é a criação? De Deus. De Deus. Então nós somos ovelhas de Deus.
Automaticamente, se o diabo não criou, não tem poder sobre a minha vida, automaticamente ele é o quê? Um mercenário. Ele não está nem aí para a minha vida, nem para a tua vida. Ele quer matar, roubar e destruir. Porque as ovelhas não são dele. Irmãos, o diabo não tem ovelha. O diabo tem bode. Uma vez o pastor fez uma pregação dessa na igreja e todo mundo ficou bravo com ele, né? Mas deixa para lá, essa para nos contar na roda de amigos. E aí a Bíblia vai dizer que a gente ouve Jesus falar: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Essa porta simboliza, né, tipicamente, quando as pessoas passavam, o caminho do arrependimento. O caminho que as pessoas falam: pô, eu pequei, preciso ofertar e entregar a minha oferta. Jesus, simbolicamente, essa porta significa caminho de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Então, vida em abundância é diferente de vida em riqueza. Você pode ser abundante e rico? Pode. Você pode ser um crente milionário? Pode. Eu posso citar alguns para vocês: Caterpillar, Quaker, Johnson. Quer mais algum? Não, tá bom, chega. É muito dinheiro para pouca gente. Esses homens são milionários e são servos de Deus. Tem um propósito para eles? Tem. Se você ver, estuda a história dessas pessoas, aí você vai ver o porquê que eles são ricos. Desculpem, irmãos. Como porta, as ovelhas, essa porta simboliza o caminho da salvação, um relacionamento pessoal com Deus. Porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Se nós não conhecemos a voz de Cristo, alguma coisa, nós não somos ovelhas do seu pasto. Um dia desse, o pastor levantou uma questão, nós estávamos discutindo, um pastor amigo meu falou: Afonso, me pergunta, a Bíblia diz que Jesus largou as 99 dentro do aprisco e foi buscar uma que estava perdida. Agora eu digo, mas a Bíblia diz que as ovelhas ouviriam a nossa voz e conheceriam. Mas se ela não conhece a voz do seu pastor, ela não vai me ouvir. Aí eu fiquei pensando, não é que ele tem razão? Porque às vezes o pastor, né, a gente está falando como pastores aqui, né? A gente orienta a pessoa, fala com a pessoa, orienta a pessoa, busca a pessoa, leva a pessoa, traz a pessoa, corrige a pessoa, ajuda a pessoa, encoraja a pessoa, e a pessoa não escuta a pessoa. Isso significa que nós não é ovelha do nosso pasto. Ao invés de melhorar, pior. Aí você fala: então você tem que ir atrás dela? Não, se ela fosse ovelha, ela ouviria a minha voz. Mas enfim, deixa pra lá isso. É verdade. É uma solução que a gente tem que parar para pensar, né? Será que essas pessoas são ovelhas desse aprisco? Porque a que tinha se perdido ela só estava perdida. E as 99 ficou quietinha no aprisco. Agora, se nós saímos daqui para ir buscar uma perdida, você chega, as 99 foi embora. Mas fala: eu não deixei 99, só tem 20. Cadê o resto? Foi tudo embora. A pessoa que o pastor foi embora, também foi embora também junto. Não, só fui buscar uma que estava perdida. Aí o pastor, Os pastores quebravam as perninhas das ovelhas. A história diz isso, né? Que a ovelha que era rebelde, o pastor quebrava a perna e chegava lá para ela não fugir. Até ela se um monte de cliente butilado dele. Mas gente, eu tenho uma. Virar moda. Eu tenho eu vou montar uma clínica ortopédica, só para avisar. Amém? Né? A fonte de vida abundante, em João 8,10, né? 10,8, né? 8 ao 10, né? Todos quanto vierem a mim, eu vos saciarei. Jesus está falando isso, ó. 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse entrará e sairá aqui são coisas que eu paro para pensar de vez em quando. Jesus é o único Deus que te dá a opção de entrar e sair. Você pode entrar e pode sair. Ele põe lá 2 caminhos. E ele dá a dica, ele dá o spoiler. Ó,
escolha a vida. Aleluia. Tem a vida e a morte, mas eu te aconselho a escolher a vida. Vai por mim, eu conheço esse caminho. Glórias a Deus. Então, Jesus, ele é né, a vida abundante é o contraste entre Deus e nosso adversário. Se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, Deus veio para nos dar alimento em abundância. Vida e vida em abundância. A gente pode até desmiuçar isso aqui em outras situações? Podemos, mas nós vamos ater aqui em abundância, né? Se o inimigo veio para matar e destruir, Jesus veio para dar vida e paz. São antagônicos essas duas ações, né? Em terceiro, a fonte do amor, né? Jesus fala, eu sou o bom pastor. Gente, amar é fácil. A Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. O problema é o próximo. Esse é o problema. Se não tivesse o próximo, a gente amaria bem. Veja uma pessoa como eu, elegante, legal, humilde, feliz. Todo mundo me ama. Só que não. Só que não. É um fato. Então o problema está no próximo, não em mim. Porque se tivesse em mim, eu já teria corrigido. Eu com certeza teria corrigido esse problema. Mas é porque eu não tenho problema, então eu não preciso corrigir. O problema está naquele que está no nosso próximo. Jesus fala, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E é uma situação, irmãos, extremamente difícil e conflitante de amar o teu próximo. A gente fala assim de amar o próximo dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, não estou falando de fora não. Vou resumir ao ambiente familiar onde nunca acontece nada. Tudo vive em paz, tranquilo, nada. Irmãos, dentro da nossa casa tem dia que até o cachorro está mal-humorado. Tem dia que está temperamental, tem dia que está triste, tem dia que está mal-humorado, tem dia que está alegre, tem dia que está alegre demais. Fala, mas Jesus, né? Então, né, a fonte do amor. Quem tem uma vida em abundante, Jesus fala, eu sou o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas, além de proteger, cuidar e conhecer, ele é conhecido. Então a gente sabe quem é que está cuidando de nós. Se eu sou ovelha do Senhor, eu sei quem é o meu pastor. E às vezes, olha, eu vou dar uma dica para você. Eu sei que aqui só tem crente já com mais de 5 anos de caminhada, né? Tirando a pequenininha ali, o resto tem tudo 5 anos de caminhada. As pessoas se preocupam muito se o pastor está vendo. O pastor Vanderlei não está vendo. Que beleza, vou fazer o que eu quero. Se a pessoa está preocupada com o pastor da igreja, ela deve ter alguém muito mais poderoso que o pastor da igreja olhando. Não, tipo assim. Então, tipo, ninguém manda em mim. Quem manda em mim, não, se o homem que você está aqui é fraquinho, carnal, pesa 50 quilos, você não obedece, então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O pastor, o nosso pastor, nos conhece. Você pode fazer o que você quiser, você pode vestir um terno de 100 mil, você pode andar num carro de 2 milhões, você pode andar num maltrapilho de chinelo feito de pneu. O nosso Senhor nos conhece. Não tem como se disfarçar perante o Senhor. Nós nos disfarçamos perante os homens aqui na terra, mas perante o Senhor, a Bíblia diz que está nu e patente. Então a gente tem muita coisa. O Senhor conhece, o Senhor nos conhece e é conhecido. Ele me conhece e eu conheço quem é o meu Senhor. Por esse motivo, eu procuro fazer de tudo para não agredir a sua santidade. Consigo? Às vezes. De vez em quando eu piso na bola. Né? O que é o conceito de vida abundante? Né? Como eu falei, hoje em dia nós estamos muito ligados, né? A gente às vezes abre uns portais de notícia para ler a situação, né? Aí tem lá, fulano de tal está com vestido de 50 mil, de 100 mil. Fulano de tal foi passar férias
num hotel de 200 mil a diária. Aí às vezes eu pergunto às pessoas, eu falo, e o que isso influencia na minha vida? Eu tenho 200 mil para passar no hotel? Não. Eu tenho uma roupa de 100 mil? Não. Então para que eu vou ficar vendo aquilo? Não existe, né? Mas as pessoas têm o quê? O conceito. E os pés? Salmista, os pés salmistas quase se desviaram observando essas coisas. Asaf, Salmo 73. Asaf quase, né? Os pés quase, né? Então, o conceito de abundância, ele não está naquilo que possuímos só. Ele está naquilo que nós temos. Tipo assim, valor, né? Tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, né? Por exemplo, a nossa família tem valor. O pão no supermercado tem preço. São coisas bem distintas. Jesus está preocupado com valores, não preço, porque o preço já foi pago. 30 moedas de prata, né? O conceito de vida abundante só pode ser medido pelo relacionamento que estabelecemos com Deus. Estabelecemos. Então, tipo assim, como é que se calcula a abundância das pessoas? Pelo seu relacionamento com Deus. É pulando? Não. É falando em mistério? Não. É profetizando? Não. É tendo revelações de CPF? Não. Irmãos, para que eu quero saber o CPF dos outros se você está devendo na Casa Bahia? Explica para mim. Para que eu quero saber se o CPF está negativo? Você não consegue fazer compra? Não serve para nada, irmãos. A não ser, as pessoas querem que revele o CPF. Irmão, se revelar o CPF está ruim, né? Você vai revelar para o Serasa. Você está devendo, né? Eu estou devendo, né? Umas coisas meio desnecessárias na igreja, né? Então, é um estabelecimento. Qual é o conceito? É um estabelecimento de relação pessoal com Deus. O ser humano, né, foi até ministrado aqui a semana passada que ele tem necessidades. Todo ser humano tem, tá, irmãos? Não importa se é grande, pequeno, velho, novo, bonito, feio. Ele tem necessidades físicas, fisiológicas, né, físicas, emocionais e espirituais. E o que é uma vida em abundância? A vida em abundância, muitas vezes, é você estar pleno de Deus. Eu gosto dessa palavra pleno, né? Você está cheio de Deus e a sua vida não está tão bem. Tipo assim, alguns tempos atrás, alguns anos atrás, eu orei por algumas pessoas que estavam enfermas e as pessoas foram curadas. Olha que glória! Só que eu estava enfermo. Sem graça isso. Sem graça, irmão. Pensa comigo. Sem graça. Você é enfermo, ora por alguém que está enfermo e o cara é curado e você continua enfermo. Aí você fala, Deus, pô, assim não dá, né? Aí você pergunta para Deus, por que? E você fala, minha graça te basta. Aí você fica quieto. Então a gente vê, e eu sei que muita gente aconteceu isso. De repente você está passando uma dificuldade no seu lar, uma dificuldade financeira, e você pega alguém, chega para você e fala, puxa vida, eu estou passando uma dificuldade, você pode fazer uma oração por mim? Aí você olha, pô, eu estou pregando chinelo com prego, e você vem pedir oração para mim. Aí você é obediente a Deus, você faz a oração. No outro dia a pessoa vem e conta testemunho, irmão, eu estava desempregado, passando dificuldade. O irmão ali, fulano de tal, orou por mim. De tarde eu arrumei emprego, estou ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava. Aí você olha para Deus e fala. Eu estou com uma causa aí, já faz um tempinho na justiça. Aí veio um casal, olha, pastor, o rapaz não está indo muito na igreja. E aí foi 2 meses a gente colocando em oração. Ele alcançou a causa na justiça e se aposentou. E eu estou aqui na graça, dispensação da graça, no óleo, Senhor. Eu estou no óleo. Não sei que óleo, se é o de João, no caldeirão, ou no óleo do azeite. Eu estou no óleo. Né? O que é esse conceito? Né?
Nós precisamos, nosso conceito físico, nós precisamos ter saúde, disposição para encarar o dia a dia. Isso é uma coisa óbvia. Nós temos que ter condições emocionais para viver com as frustrações e com as alegrias. Porque as pessoas pensam que a vida emocional das pessoas só é para viver triste. Não, irmão, você tem que ter emoção, você tem que estar com o seu emocional bom, porque você vai estar triste, vai estar passando necessidade. Então, seu emocional tem que estar bom. E eu acho que é mais fácil você passar uma situação difícil, porque a Bíblia diz que é melhor a morte, o velório, do que a festa. Por que Salomão fala isso? Porque na morte você pensa, há um Deus do céu que pode me puxar a orelha. Já na festa está todo mundo alegre. Lembra do filho de Jó? Todo dia tinha uma festa, churrasco na casa de um, churrasco na casa do outro, churrasco na casa do outro, até que um dia todos eles morreram. Simples assim. E aí a gente trata esse assunto assim, a gente tem que estar emocionado, a gente tem que ter o nosso emocional equilibrado em Deus, para também ter a abundância de Deus. Porque até a abundância de Deus, irmão, se nós não soubermos administrar, ela se torna uma grande maldição. Se pegar a história de Salomão, você vai entender o que eu estou te falando. Vai chegar ao final das coisas. Salomão foi o cara mais rico do mundo. A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá foi entrar no templo, no palácio de Salomão, o piso dele era como se fosse um mar. E a rainha de Sabá tirou os seus sapatos para andar, para aquela pessoa que estava andando em cima das águas. Naquela época. Então, mas qual foi o fim de Salomão? O final de todas as coisas é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque, meu amigo, a minha vida foi uma tragédia no final. Com tudo isso, o homem mais sábio do mundo, a sua vida foi melancólica e deprimente no final da sua vida. Então você tem que ter abundância de emocional para viver o dia mal e para viver o dia bom. Porque se você não tiver, o dia bom vier, você vai se perder, A minha mãe tinha um provérbio muito legal, que formiga quando quer voar, quer se perder, cria asa, né? Virava tanajura, sumia se perdia. Físicas, emocionais e espirituais. Quem é abundante de vida tem essas três características enraigadas em Cristo. Podemos afirmar que a vida que Jesus prometeu preenche corpo, alma e espírito. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O velho homem já era, morreu. Não é isso que está escrito em Coríntios? Novo homem, nova vida. Então, abundância de vida, né? A abundância de vida também influencia a nossa família. Aí você fala, não, mas como assim que influencia a minha família? A maneira que você se porta diante da sua família mostra se você é crente ou não. Irmão, não tem coisa mais chata no mundo que família, porque eles conhecem você. Eles sabem quem é você. Ele cresceu com você, alguns nasceu de você, outros foram pais. Eles sabem. Então não adianta a gente querer mediar, eles sabem. Então, quando eu falo em abundância de vida, a gente lê a história do carcereiro em Atos 16, né, no versículo 31, se não for meu engano, e aí o carcereiro está lá, Paulo faz a oração com Silas e tal, as cadeias se quebram, as portas se abrem, até eu já não entendi como é que a cadeia se quebrou, teve terremoto, a porta se abriu, não caiu uma parede, não caiu nada, mas tudo bem, Deus sabe essas coisas, eu vou perguntar para Deus quando eu chegar lá. E aí a Bíblia diz que a cela se abriu, ele estava trancado no fundo da cadeia, com 4 guardas guardando ele lá, um monte de policial, né? E o carcereiro e tal, o carcereiro guardando ele. E quando as cadeias se rompem, o carcereiro fala, puxa, eu vou me matar mesmo. Por quê? Porque a responsabilidade do preso que fugisse era do carcereiro. E o carcereiro era pago com a sua vida. Quando o carcereiro viu que a porta se abriu, ele falou, meu amigo, se com a porta fechada o ladrão já foge, imagine com ela aberta. Quando ele pegou a espada, Paulo falou, fica tranquilo, filho, fica tranquilo, os ladrões daqui é diferente. Os ladrões aqui é de Cristo, pode ficar de boa.
Entra na vibe aí de Jesus. E aí, troca ideia com o carcereiro. Aí o carcereiro cai de joelho. O carcereiro fala, e aí, o que eu preciso? Ele fala, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Em outras palavras, o carcereiro saiu de uma condenação do Estado, porque ele ia morrer. E aí Paulo fala para ele, agora, você e sua casa servem ao Senhor, receba a vida. Não uma vida comum, a vida que Cristo tem para você. Glórias a Deus. E aí o carcereiro fala, é pra já. Cata Paulo, leva, dá um banho, toma água, faz uma comidinha, ele se batiza no mesmo dia, na mesma noite. E aí a história que se segue. Não se tem mais história de que aconteceu com aquele carcereiro na Bíblia. Mas eu garanto para você que provavelmente ele está lá no céu aguardando o Paulo a nossa chegada. Aleluia. Então, a nossa abundância de vida, ela manifesta àqueles que estão ao nosso redor. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver que existe um Deus que pode superabundar. Nós não podemos estar na melhor fase da nossa vida, mas o Deus que nós servimos, ele não muda, ele não varia, ele continua sendo Deus. Aleluia. Então não importa, se eu estou passando dificuldade, Deus está comigo. Eu estou difícil, Deus está comigo. Eu estou andando de iate na marginal, Deus está comigo. Não importa, né? Hoje alguém tem horário aí, irmão? Só para me posicionar aqui, porque eu... 8h40. Essa revelação ainda não tem ainda. Então, se estiver faltando aí, só levanta o dedo aí, se estiver chegando às 9, senão para a gente não passar do horário. Amém? Você recebeu Jesus, conheceu Jesus, o bom pastor, ele cuidou de você, ele é a porta das ovelhas, ele cuida de você, ele tirou o sacrifício de você, colocou o sacrifício sobre ele tomou a responsabilidade, tomou o seu castigo, tomou o seu pecado, tomou suas dores, levou tudo. E ele disse, agora está feito, está consumado. A pergunta é, o que a presença, né? As bênçãos, que bênçãos eu tenho por ser uma pessoa super, que tenha super produção, sou abundante, estou muito bem na vida. O que a gente ganha com isso? Uma certa vez Pedro pega para Jesus um diálogo, eles estão discutindo ali, e Pedro pergunta para ele, eu gosto de Pedro, porque o Pedro de vez em quando dá umas nós aqui mesmo, bem bifão mesmo. Jesus, peraí, eu estou andando com você para lá, para cá, estou gastando a minha sandália, larguei meu barquinho de pesca lá, larguei minha empresinha, que eu vendia sardinha e atum, tilápias, e se eu largar tudo, o que eu vou ganhar? Gente, você nunca parou para pensar nisso? Pensa naquela época, 3 mil anos atrás, o cara largou tudo e, peraí, eu larguei minha mulher, larguei minha casa, larguei meus trabalhos, larguei tudo. Peraí, ou eu estou ficando louco, ou tem alguma coisa muito especial nesse homem. Jesus, se eu largar tudo, nós estamos largando tudo. Pedro estava fazendo a pergunta, falando, nós largamos tudo. O que nós vamos ganhar em troca? Aí Jesus olha para ele, ô Pedrão, tá de boa, o salário aqui é bom, vale refeição, alimentação, férias, 13º, ainda vai morar no céu. 100 vezes mais aqui na terra, ainda vai morar no céu, vida eterna. Aí Pedro falou, fechou, não se fala mais desse assunto. Então, quais são as bênçãos de ter uma vida abundante? Muitas pessoas perguntam, o que eu ganho em ser crente? Qual é a minha vantagem, né? Porque brasileiro adora levar vantagem em tudo, né? Mas nós não levamos vantagem, né? Nós apenas recebemos vantagem, porque se nós fôssemos levar vantagem, nós estávamos pegos, né? Então Jesus pergunta assim para nós, eu vou largar tudo e deixar o que eu vou ganhar? Eu vou dar uns 5 ou 6 benefícios de você ser uma pessoa abundante, né? Vamos falar junto. A paz em Deus. Uma pessoa abundante em Deus tem paz. Não adianta. A minha paz os dou, a minha paz eu vos deixo. Não as deixo como a deixo ao mundo, mas diferente. Porque a minha paz habita dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O mundo recebe a paz provisória, a paz aleatória, uma paz que... Mas a paz que Deus nos dá é a paz que mora dentro de nós. O mundo está acabando, tá tudo virado, o barco está despedaçado. Ó Senhor, a maré vai destruir o barco.
E Deus fala assim, pode pegar os troncos aí, sai lá, não vai morrer ninguém. Essa é a paz. Não é isso que Paulo fala? Quando vai no naufrágio, os homens obedecem ao capitão do navio e não ouvem a voz de Deus. Quando chega no meio do mar, jogaram tudo que tinha no mar, o vento continuou batendo e foi destruindo, até que Paulo levantou e falou, irmãos, é o seguinte, sabe qual é a situação que está aqui hoje? A situação é a seguinte, veja a paz de Paulo, irmãos. Está tudo virado, acho que não sei quantos dias sem ver a luz do sol, no mar, sem leme, sem remo, sem GPS, sem nada. E aí Paulo, quando ele viu, já tem 15 dias que vocês não comem, 7 dias, sabe, eu estava orando e o Deus que o Alci falou, não vai morrer ninguém aqui não, vamos comer, pegue seu pãozinho ali, vamos comer, pode comer, come ele. Isso é a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. Aí os caras falaram, não vai morrer, não vai morrer não. E o barco? O barco vai se arrebentar, mas ninguém vai morrer. O bem mais precioso é a vida. E vida só tem vida em Cristo. E aí o barco se espatifa lá, todo mundo chega na ilha de Malta. E eles vão lá, fazem a fogueirinha, a cobra morde Paulo, morre. Tacar ela no fogo, falaram, não, você, mano, eu já escapei de surra, pulei do muro, já fiz uma cobra, então. Meu Deus do céu, ô Satanás, tenta outra. Né? E aí a Bíblia diz que aquela ilha estava toda infectada de cólera e Paulo pega e cura o chefe da tribo lá, do povo, né, que estava morrendo, e a Bíblia diz que naquela ilha até o lenço de Paulo começou a curar. Um homem que tem paz. A paz, ela está intimamente ligada a nós, né? Tranquilidade, né? Tranquilidade nas decisões que vamos tomar. Quem tem abundância de vida tem tranquilidade nas decisões, pois as decisões vão tratar, primeiro, uma realidade prometida nas Escrituras. Nós não vamos tomar decisões que não estejam embasadas na palavra de Deus, para quem tem vida. Né? Se você abrir lá a sua Bíblia em João, no versículo 14, capítulo 14, o versículo 27, diz assim, ó o que Jesus nos prometeu, né? Que eu acabei de citar aqui, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-las dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem é abundante tem essa paz. Pode ficar tranquilo, irmão. Tá tudo. Fica tranquilo, a paz de Jesus é que tem que entrar na nossa vida. E isso é um reflexo nas pessoas que nos veem. Esse não, tá passando por quanto é lado. Mora lá na favela da Rocinha. É tiro para todo lado. Glória a Deus. Não, uma bala vai passar na minha casa. Ele tá lá vivendo, irmão. É pior que a faixa de gás. Mas tá lá. Nunca levou. Deus, né? O crente está dando glória a Deus. A igreja está dando glória e os caras estão dando tiro. Está lá. Né? Em Romanos 5:1, né? Romanos 5:1 diz assim, ó, falando sobre paz, né? Tranquilidade nas decisões. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Então a primeira coisa que você tem quando você é uma pessoa abundante é paz para tomar decisões. Aleluia. A segunda é a prática do amor. Lembra que eu falei para vocês que o amor é meio complicado, né? Que o próximo é mais complicado ainda, né? A prática do amor, em João 13, no versículo 34, 35, alguém pode ler para mim, por favor? Deixa eu ver aqui se eu volto aqui. O capítulo, pastor? João 13, versículo 34, 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Como assim todos os homens saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Quem tem vida abundante ama o próximo, não tem jeito. A gente ama o próximo de várias maneiras, orando, intercedendo, ajudando, levando comida, roupa,
Enfim, tem várias formas que tem lá no livro de Mateus, lá no Sermão da Bem-aventurança. Então não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Mas só você consegue só amar se for em Cristo. Não tem outro caminho, irmão. Eu odeio a minha sogra. É melhor você amar em Cristo. Eu odeio meu cunhado. Ame em Cristo. Eu detesto o vizinho. Ame em Cristo. Às vezes é difícil. Sempre vai ser difícil, tá? Porque se fosse fácil, Jesus não tinha morrido, né? Eu sempre falo isso, mas as pessoas ficam tristes comigo, né? A outra coisa é que quem vive em abundância de vida é vida em unidade. Irmãos, você conhece a igreja que está na abundância de Cristo quando ela vive unida. Não tem jeito, né? Lucas não. Salmo 133 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Em Gálatas 5, no versículo 13, aqui ó, vou ler para vocês. Paulo nos orienta: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes, olha o conselho deles, antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo já está incluindo a fala de Jesus como lei. A gente nunca para a pensar nisso, né? Foi Jesus que citou isso aqui: amarás o teu próximo. Paulo já citou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele já fala, isso é lei, né? Então, a vida em abundante, ela tem unidade. A igreja, quando você conhece que ela é uma igreja que está na abundância do Senhor, é porque ela tem unidade. Não importa se está machucado, se alguém chorou, alguém chora, se alguém riu, alguém ri, se alguém cantou, alguém cantou, né? Uma igreja unida, um povo unido, né? A abundância também nos dá o cultivo da esperança. Romanos 5,5 vai dizer: a esperança, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o cultivo da esperança. O cristão, em abundância de vida, que é abundante, ele sempre tem a esperança que amanhã será melhor, né? O Toninho falou aqui uma frase no domingo que eu achei muito interessante: nós não podemos viver do passado, não podemos viver o de hoje, nem a ansiedade do amanhã. Nós temos que viver o de hoje, o já, o Deus de já, do presente. Vivemos o presente. Basta cada dia o seu mal. Irmão, não queira puxar o mal de amanhã para hoje. Já deixa o de hoje, tá bom demais. Pelo amor de Deus. Deixa para lá, né? Quem é abundante persevera na paciência. Lucas 21:19. Alguém abra para mim, por favor. Eu vou ler aqui Romanos enquanto isso. Romanos 5:4. Ora, a perseverança, a experiência e esperança, né? Lucas 21:19. Na vossa paciência possui a vossa alma. Vai lá, hein? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército. Qual é o outro? Dê outra tradução para mim, por favor. É a mesma. Em vossa paciência garantir vossa alma. Garantirei vossa alma. Perseverança. É paciência, irmãos. O crente tem que ser paciente. Não dá para ser, às vezes tem que ser. Eu sempre falo, né? Um provérbio meu que eu aprendi: é melhor ter paz do que razão. Muito melhor, irmãos. Eu não. Deixa pra lá. Né? Como saber se uma pessoa tem vida abundante? É uma pergunta bem cabível. Você está falando de vida abundante, mas como saber se essa pessoa está? Primeiro passo para saber se essa pessoa tem uma vida abundante. Paulo ensina: alegrai-vos sempre. Em outra palavra diz: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Neemias,
Lá em Neemias 8:10 diz o quê? A alegria do Senhor, a nossa força. 2 motivos para você saber se o cara é ou não abençoado. Alegria. Ah, tá passando por luta, tá alegre. Estou passando por prova, estou alegre. Porque o meu Redentor vivo, o Filho da minha causa. Estou passando pelo estreito, não tem problema, o Senhor vai abrir. Tem remar na minha frente, não tem problema. Haverá um caminho aberto pelo mar. Vou passar com o pé seco. Ah, mas você está bem próximo da bênção, mas o Jordão não deixa você chegar. Não se preocupe, se Deus abriu o mar vermelho, que é bem mais largo, imagina o Jordão que só tem 20 metros. Está na faixa. Ah, os inimigos te cercaram. Nessa luta não tereis que pelejar, eu sou o Senhor teu Deus. Alegria do Senhor, irmão. A gente, é claro que a gente tem os momentos de tristeza, óbvio que vai ter, irmão. Nossa, a gente vai estar chateado, mas a gente tem sempre que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. E uma das primeiras qualidades que você vai ver numa pessoa abundante no Espírito é que a alegria do Senhor contagia a sua vida. Não importa. Ela pode estar triste, você vai chegar perto dela e vai te fazer você alegre. Não sei o que, você chega triste, vai, quando ela fala, não, vai lá que esse Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te guardar. A alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus. A alegria faz parte da identidade de quem tem um relacionamento com Deus. Irmãos, faz parte, não tem jeito. É como você ser casado com uma esposa, você tem que ter uma certidão de casamento. Faz parte. Né? Com Deus é uma virtude. Alegria é uma virtude, irmãos. Não importa. Tem gente que vai ter de tudo nessa vida e não vai ser alegre. Ele tem o carro, tem a mulher mais bonita do planeta, tem maior conta bancária, tem tudo, mas não tem alegria. Porque a alegria é do Senhor. A alegria é do Senhor, não tem como você comprar alegria. Você compra prazer, alegria não. Você compra momentos de prazer. O dinheiro pode te proporcionar momentos de prazer. Alegria vem do Senhor. Né? Verdade. É um relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Provérbio que a alegria é um bom remédio. Você está querendo ficar assim? Por isso que às vezes eu fico muito preocupado quando a gente vê crente carrancudo, né, irmão? Não, para você ser espiritual você tem que ser carrancudo. Bravo, não olha para ninguém, passa de cara fechada. Seu irmão fala paz do Senhor, Jesus. Não é só a paz do Senhor, não, a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Da glória! E passa aquela cara séria. Mas a Bíblia diz em Provérbios 17:22 que a alegria é um bom remédio. Glórias a Deus. Você está alegre. Em Gálatas 5:22 diz o quê? Deixa eu ver aqui o que diz em Gálatas 5:22. Esse também é bem conhecido nosso, né? Gálatas, deixa eu achar Gálatas aqui, irmãos. Sumiu da minha Bíblia. Gálatas 5:22. Alegria, né? 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. E qual é o segundo? Alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então é virtude de quem é cheio do Espírito. Não fica sisudo não. Em Provérbios 17:22 você pode ler lá. O finalzinho é: alegria é um bom remédio. Então você quer não ficar doente? Seja alegre. Você sabia que a tristeza em si, ela traz alguns tipos de doença? Por exemplo, câncer, problemas hepáticos, problemas no coração, problemas mentais, porque a pessoa é triste, está amargurada, né? Como diz Ruth, eu não sou mais a Ruth, agora eu sou a Mara, sou Mara, né? Noemi, né? Desculpa, Noemi, foi a sogra, não foi a nora não, erro de personagem. Brinca não, que aqui é mais de um ano. Tem um ano aqui falando das mulheres aqui. E um dia desse eu ainda falei sobre Ruth aqui, né? Para você ter uma noção como eu estou. Corte rápido. Né? Gratidão, né? Isso aqui são coisas que nós temos que ter, né? Como saber que uma pessoa é cheia da abundância de Deus? Gratidão. Ser grato. Irmãos, gratidão é uma virtude que revela a humildade e ao mesmo tempo a dependência de Deus acerca de tudo
que acontece em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,18. Tudo. O de bom e o de ruim. Jó não fala, loucas mulher, o bem de Deus você pegou numa boa, o mal você não quer aceitar? Aí Jó fala, não vim, não voltarei, bendito seja o Senhor. Aleluia. Isso é um instrumento de fé para nossas vidas, né? As nossas vidas, né, é acerca de tudo o que acontece, mas é tudo, em tudo dai graças. Em Colossenses 3,17 diz o quê? Aqui, eu vou abrir aqui, Filipenses, Colossenses. Já estou aberto aqui já, mas eu deixei os versículos mais próximos aqui do 3,17. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Gente, quer conhecer uma pessoa se ela é abundante em Cristo? Observe essas características: vida no Espírito, vida de oração. Não tem como você ser abundante em Cristo se você não tiver uma vida de oração mínima. Eu não estou falando de você ser que nem o Billy Graham, nem o John Wesley, que ficava 4 horas orando. Eu sei que a gente não consegue ficar 4 minutos, mas 4 minutos, né? O joelho já começa a doer as costas, dói não sei quem, dói não sei quanto. Eu acho que a gente, você já reparou que quando você vai orar começa a doer tudo, parece que é próprio você não orar, porque quando você está orando está doendo. Você está aqui andando lá, está correndo, joga a bola, faz isso, faz aquilo, não se cansa. Dobra o joelho 5 minutos para orar, meu Deus, vem dor nas pernas, a mão começa a formigar, o pé já não mexe mais. Você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? O senhor pediu para usar sobre o buraco. Já era? Então vamos terminar aqui, irmãos. Vida no Espírito, vida de oração. A Bíblia diz em Romanos que para onde você inclinar o seu corpo, você vai ter a sua vida. Se você inclinar para a carne, você inclina para as obras da carne. Se você inclina para o Espírito, o que é inclinar? É pender. Se você pende para o Espírito, a sua vida vive em Espírito. Se você pende para a carne, a sua vida pende para as coisas naturais. Isso está escrito em Romanos 8, de 5 a 11. Para nós encerrarmos, né, como eu brinco sempre, quando o pastor fala que vai encerrar é mentira, né? Ele fica conversando mais um pouco, mas essa aqui é para nós encerrarmos mesmo. Jamais devemos extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Para quem vive no Espírito, temos que tirar um tempo de oração. Colossenses 4:2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Essa é a vida de um homem abundante em Deus, de uma mulher abundante em Deus, de uma igreja abundante em Deus. Vida no Espírito, vida em oração, vida em louvor, vida em santificação e vida em agradecimento. Sabe, irmãos, agradecer é uma coisa legal. Representa humildade. Nossa, muitas vezes nós damos uma frase do Galdino que ele falou aqui no depoimento dele, eu me batei. Seriamente, irmãos. Ele estava dando testemunho dele aqui, ele falou assim: eu era um homem orgulhoso, muito arrogante, mesmo na miséria. Eu parei para pensar aquilo, eu falei, isso é importante. O seu Galdino foi citado na minha casa hoje. O seu Galdino é uma figura, gosto dele. Mas eu parei para imaginar aquilo, eu falei, você vê, o cara está na rua, destruído, sem nada e arrogante. E hoje, graças a Deus, foi transformado. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Agradeço aí os irmãos terem prestado este culto ao Senhor, ouvido a voz do Senhor, espero ter esclarecido. E dizer que Deus é bom em todo o tempo. Nós vamos continuar. Hoje foi meio no acústico,